Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, se não me engano, o quarto encontro, né? Meu nome é Manuel Carlos, sou professor de Educação Física e instrutor de Tai Chi Chuan aqui no Alto de Pinheiros, nas praças públicas, e massagista terapeuta, tá bom? Então, como eu tinha anunciado na última vez, na última gravação, hoje nós vamos falar de taoísmo, tudo bem? O taoísmo pode ser visto de duas formas, de forma religiosa ou como um sistema filosófico, tá? É uma corrente filosófica ou religiosa muito antiga da China, que tem por volta de 4.500 anos, tá bom? A ideia central do taoísmo é falar sobre o yin e yang, né, que são aquelas duas formas opostas, né, mas que não competem entre si, né, eles são complementares, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui a forma do yin e yang. Tá aqui, ó. É mais ou menos isso aqui que está no livro, tá bom, pessoal? É uma forma bastante conhecida, todo mundo conhece, tá? O que quer dizer, né, essa questão de yin e yang, né? O que é esse símbolo que chama Teigi? Né? O yin e yang, eles são energias, são princípios masculino e feminino, tá? Que não obrigatoriamente é homem e mulher, é princípio masculino e princípio feminino, tá? O yang seria o princípio masculino, representando pelo céu, pela energia criativa, né? Aquele que penetra, que transforma, tá? O princípio feminino é representado pelo yin, né? Que quer dizer então terra, aquela que recebe, aquela que acolhe, aquela que gera vida. Esses dois princípios, segundo o taoísmo, eles têm que estar em equilíbrio, tá? Se essas energias não tiverem equilíbrio, né, o universo não anda bem, assim como o nosso corpo. Né? Na medicina chinesa, né, se essas energias não estão bem equilibradas, nós adoecemos, tá? Então, o taoísmo é esse sistema filosófico que não teve um fundador, diferente do cristianismo, do budismo, do islamismo, que teve uma figura central. Né? O taoísmo não tem. Né? Por volta de 500 a.C., né, um filósofo taoísta, Lao Tse, que quer dizer jovem sábio, ele codificou de certa forma, né? Ele escreveu, né, esse livro, né, que eu mostrei para vocês, que é o Tao Te Ching, tá? A história dessa escrita diz a lenda que é interessante. Diz que o Lao Tse estava atravessando a fronteira da China com a Índia e foi reconhecido por um guarda de fronteira. E esse guarda então pediu para ele escrever sobre o taoísmo, sobre o Tao. Então ele ficou alguns dias ali e escreveu o Tao Te Ching, né, que é um livro que quer dizer assim, livro ou caminho que nos leva ao Supremo. Tudo bem? É uma corrente muito interessante que, apesar de ser milenar, ela está presente no nosso dia a dia. Tá? Por exemplo, entre um casal, né, entre o masculino e o feminino, se não tiver um equilíbrio, né, o lar desanda. Né? As energias são confusas, né? E vem os atritos, vem as brigas, vem a não paz, né? Vem o horror de um conflito que não se sustenta, porque existe um sentimento de opressão um sobre o outro. É sinal que yin e yang, né, estão desequilibrados dentro daquela casa, tá bom? Uh, Existem assim várias passagens do Tao Te Ching que são interessantes, tá? Um outro livro importante dele é o I Ching, né, que é chamado Livro das Mutações. Nós vamos falar um pouquinho mais dele mais para frente, se der tudo certo, tá? Mas vamos falar um pouquinho de uma passagem que eu fui selecionando, né? Com o tempo eu selecionei algumas passagens aqui do Tao Te Ching, né? E vamos comentar algumas e começar a relacionar isso com o nosso dia a dia, tá? Essa primeira passagem diz assim: atuação do invisível no visível. Então uma parte diz assim: o oleiro é o homem que trabalha com barro, né? Que faz os vasos. O oleiro faz um vaso, manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá utilidade. Paredes são massas com portas e janelas, mas somente o vácuo entre elas lhe dá utilidade. Assim são as coisas físicas, que parecem ser o principal,
mas o seu valor está no metafísico. Essa é uma visão extremamente espiritualizada, né, gente? Então, no mundo, e não é de agora, né, a gente vê um excesso de valor para as coisas, né, o possuir, o ter, né, enquanto o ser vai ficando para trás. Né? É muito comum as pessoas se endividarem, terem muitas dificuldades, né? Simplesmente porque estão muito apegados às coisas materiais, tá? As coisas da matéria, as coisas que podem ser compradas, que podem ser tidas, né? A questão da posse, tá? E esquecendo o metafísico. Então, olha lá, o vaso, né? O barro, ele só é importante porque ele consegue trazer coisas por dentro dele, né? Ele só consegue ser importante, né? Porque cabe alguma coisa dentro dele, né? Esse quarto aqui, né? As paredes sem o interior que é o nada, né? Ela não tem razão de ser, né? Essas paredes desse quarto, desse escritório, né? Só tem sentido por causa do oco que existe dentro dele, por causa do vazio que existe dele. E é dentro desse vazio que a gente guarda as coisas, né? Que a gente vive, né? Então essa passagem do Tao Te Ching, né, vem justamente comentar essa questão, né, de que muitas vezes, né, a gente se apega às coisas assim muito materiais e acaba esquecendo o essencial, que é o nosso espírito, a nossa alma, né, a nossa saúde, né? Nesse projeto que eu estou comentando com vocês, que chama Práticas Corporais Orientais, Espiritualidade, Saúde e Bem-Estar, a gente vai vendo, né, que o equilíbrio entre o yin e o yang, a matéria e o espírito, né, tem que estar em dia, isso tem que estar equilibrado. Né? Se a matéria, se o nosso corpo, se a nossa saúde orgânica não está bem, o nosso psique está comprometido. E o contrário. Quando não estamos bem psicologicamente, afetivamente, né, espiritualmente, o nosso corpo acaba somatizando, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui numa brevíssima apresentação do taoísmo para vocês. E da próxima vez nós vamos ver como é que toda essa questão filosófica, né, influencia no nosso dia a dia. Tá? O nosso próximo tema vai ser algo bem atual que tem sendo dito por aí, né, que a escola ensina e a família educa, como se as coisas fossem separadas. Então aí nós vamos usar esse princípio do tal da unidade para ver até que ponto a gente pode levar a sério esse discurso, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima gravação. Saúde para todos. Valeu, pessoal.